Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Marcelo, falo aqui da Virtual Cursos e sejam bem-vindos ao nosso curso de Windows. Antes de iniciar o conteúdo do vídeo, peço que vocês deixem o like no vídeo e inscrevam-se no canal. A gente vai estar utilizando esse canal para poder passar os vídeos para vocês, então é muito importante a inscrição de vocês. Nesse vídeo, pessoal, vou estar explicando para vocês o material de vocês e vou estar dando uma breve introdução ao conteúdo da apostila. Então, em primeiro lugar aqui, eu já vou abrir a minha apostila. A minha está em PDF, mas no caso de vocês, vocês têm a impressa aí. Na maioria de vocês aí já devem ter a apostila impressa. Se caso não tiverem a apostila impressa e não tiveram a oportunidade de pegar essa apostila, podem estar me pedindo o PDF através do WhatsApp, que eu envio para vocês o PDF também. A apostila ela tem essa introdução na capa, né? Então aqui a gente vai preencher com o nosso nome, o início do curso e o meu nome, o nome do instrutor, né? Vocês vão colocar aí Marcelo, apenas Marcelo é o suficiente. Essa nota do teste a gente vai preencher ela quando a gente fizer a prova, no final da apostila, e a data de finalização após o término dessa apostila, certinho? Então, terminando essa parte, a gente vai lá para o índice. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar fazendo para vocês a introdução da apostila de Windows. Então, nós vamos iniciar na página 6 e vamos até a página 19. Depois, o outro tópico eu vou dividir em outro vídeo para vocês. Então, vamos até a página 6 para eu poder começar a introdução ao Windows. Em primeiro lugar, pessoal, a gente precisa, antes de começar a operar o computador, a utilizar os aplicativos, enfim, a gente precisa conhecer esse computador, conhecer as peças, entender um pouquinho sobre o funcionamento básico, conteúdo muito básico para vocês. É só para a gente poder ter uma noção de como a nossa máquina opera, certo? Então aqui eu vou estar explicando para vocês agora. Vamos iniciar aqui nos componentes básicos do computador. Então aqui ele fala o seguinte, o nosso material diz o seguinte: o computador inclui uma variedade de componentes de hardware. Hardware, pessoal, é a parte física da máquina. A parte física da máquina são todas as peças onde a gente consegue tocar, tudo que é físico, tudo que é peça. Então aí na máquina de vocês têm o teclado, o monitor, o mouse, o gabinete, um fone, tudo isso são hardwares, certo? Um dos mais importantes é a unidade de sistema, gabinete, que é essa caixa aqui, pessoal. Por que a unidade de sistema é tão importante? Porque ela abriga a CPU, que é a unidade central de processamento. A parte do computador responsável por processar, por carregar todas as informações que a gente precisa. Aqui está mostrando a CPU, ela é um mini chip, no caso, que fica armazenado na placa-mãe, e aí a placa-mãe também fica dentro do gabinete. Outro componente de hardware do computador é parecido com a TV, é um monitor, é a tela, pessoal. Então a gente chama o componente de saída de monitor. Os textos e as imagens gerados pelo computador são exibidos na tela do monitor. Geralmente nos comunicamos com o computador utilizando um entre os dois dispositivos. Outro componente, teclado. Outro componente, mouse. Podemos digitar as informações e instruções no computador utilizando o teclado, que é parecido com o da máquina de escrever. Então aqui tem um exemplo, né? Eles seguem mais ou menos o padrão de letras, né? Então as teclas são bem parecidas aí com aquelas máquinas de datilografia antigas, né? Eles seguem um padrão até para ficar mais fácil para as pessoas poderem utilizar. O mouse, por sua vez, pode ser utilizado para controlar um cursor. O mouse a gente consegue controlar a setinha, né? Essa setinha vai ser muito corriqueira nos vídeos que eu vou estar fazendo aí. Eu vou estar usando ela bastante. O mouse ele é composto de 3 botões. O botão esquerdo, onde a gente executa os comandos. O botão central, que é essa bolinha, onde a gente sobe e desce as páginas. E o botão direito para abrir o menu de atalho. Eu vou estar explicando para vocês sobre o menu de atalho mais para frente nessa apostila.
Aqui, pessoal, a apostila ela vai falar sobre alguns dispositivos que não são dispositivos padrões do computador. O que é um dispositivo padrão do computador? O dispositivo padrão do computador é aquele dispositivo que a gente compra o computador lá na loja e ele é um dispositivo essencial. Todos os computadores têm. Esses dispositivos eles não são padrões, são dispositivos que a gente consegue acoplar à nossa máquina depois de já ter ela ali. Certinho? O que são esses dispositivos? Impressora, né? Modem, placa de som e alto-falantes, o scanner e a webcam. Então, vocês vão fazer a leitura de cada um desses componentes para vocês entenderem melhor o que cada um vai fazer aí na máquina de vocês, ok? No caso de dúvidas, pessoal, sempre me procurem, não hesitem em me procurar. As dúvidas são muito importantes porque é através delas que eu vou saber como está o desempenho de cada um de vocês. Então, no caso de dúvidas, sempre me procurem. Lembrando, pessoal, que todos os exercícios que eu fizer práticos nessa apostila, vocês precisam repetir esses exemplos e exercícios aí também na máquina de vocês. É muito importante que vocês repitam os procedimentos na máquina de vocês. Até aqui, pessoal, eu não fiz nenhum exercício prático, eu estou apenas explicando para vocês aí a parte de introdução, mas só que vocês vão precisar fazer alguns exercícios mais à frente. Dispositivos de armazenamento de dados. Existem dois tipos de dispositivos de armazenamento. A gente tem aqui os discos magnéticos removíveis e o disco flexível. Aqui, pessoal, tem um primeiro aqui que ele é o mais importante para o computador, que é o disco rígido. O disco rígido, ele é como se fosse o cartão de memória do nosso computador. E ele é um disco fixo. Qual que é a diferença entre o disco fixo e o disco flexível? O flexível é um disco que a gente pode colocar e retirar do computador sem interferir no funcionamento da máquina. O disco fixo a gente não pode remover da máquina, que é o caso do disco rígido, o HD, né? Ele é conhecido como HD. E se a gente retirar esse disco da máquina, ela simplesmente para de funcionar, porque ela não vai ter memória. Então, é um disco fixo. Eu vou dar um exemplo aqui de disco flexível, pendrive. Pendrive a gente pode colocar no computador e remover, que ele não vai interferir no funcionamento. Agora o fixo não, o fixo ele interfere. Aqui tem alguns exemplos de discos magnéticos, algumas explicações sobre discos magnéticos removíveis. E aqui embaixo ele vai começar a apresentar, né? No caso da disquete, a gente tem aqui CD-ROM, CD-RW. Tem uma dúvida aí muito frequente entre os alunos, que é a seguinte: qual é a diferença entre o CD-ROM e o CD-RW? É o seguinte, pessoal, o CD-RW, a gente consegue gravar alguma coisa nele, algum conteúdo, a gente consegue chegar nele e gravar, depois a gente pode apagar e gravar outra coisa. A gente pode simplesmente apagar o que a gente gravou anteriormente e gravar outra coisa. O CD-ROM não. O CD-ROM a gente grava uma coisa e é permanente. A gente não consegue remover aquilo. Então essa é a diferença entre os dois. O RW você consegue gravar e regravar. E o CD-ROM a gente grava apenas uma vez. DVD-ROM e DVD-RW é o mesmo conceito. A diferença aqui é com o vídeo, né? O MP4. Pendrive. Muitos de vocês conhecem o pendrive, é um dispositivo de armazenamento constituído por uma memória flash. Sua aparência é semelhante a de um isqueiro ou um chaveiro. Ele é bem pequenininho, parece realmente um isqueiro ou um chaveiro. E é necessário uma conexão com a porta USB, que é essa entrada aqui, pessoal. A maioria dos computadores, 90% dos computadores tem essa entrada. E se não tiver essa entrada no de vocês aí, vocês podem também estar comprando uma placa de USB. Existe essa placa, vocês podem colocar ela, se caso o USB de vocês estiverem com defeito, tem ela aí em diversos sites pela internet. Blu-ray, também conhecido como BD, é um formato de disco óptico da nova geração, de 12 centímetros de diâmetro, ele tem o mesmo tamanho que o CD e o DVD, e ele é para vídeo de alta definição, pessoal. Então, esse Blu-ray ele é como se fosse um DVD aprimorado. O que ele faz? Ele pega esses vídeos bem potentes mesmo em qualidade gráfica e roda esses vídeos com máxima qualidade. Então ele é muito importante, ele vai realmente substituir aí o CD e o DVD no futuro. Então é bom que vocês já conheçam ele aí.
Sistema operacional. O computador é composto por dois elementos fundamentais para o funcionamento, o hardware e o software. O hardware eu falei anteriormente, pessoal. O hardware é a parte física da máquina, essas peças. Mouse, teclado, monitor. No caso do celular, por exemplo, a gente tem carregador, a gente tem fone, a gente tem, enfim, tudo que for peça aí que compõe o computador é hardware. Software, pessoal, são os aplicativos. Aplicativo é aqueles digitais, né? No caso aí do celular, a gente tem o WhatsApp, que é um software. A gente tem, no caso do computador aqui, o Excel, que é um software também. A gente tem o Word, que é um software. Qual que é a definição de software? Um conjunto de instruções que dizem ao computador o que ele deve fazer. Então, hardware é a parte física e software são os aplicativos. Aqui tem uma definição bem bacana de cada um deles dois. O sistema operacional mais utilizado no mundo é o Windows. Então, o Windows ele é o quê? Ele é um sistema operacional e também é um software. Ele é o principal software do computador, no meu caso aqui, ok? Outros exemplos de sistemas operacionais. Android, iOS para telefones, Mac, né, que é o computador da Apple que utiliza o sistema operacional OS. E temos também o sistema Linux, né, que ele é muito utilizado também por empresa, ele é bem seguro. Só que o mais utilizado no mundo é o Windows. Computadores em rede. Essa questão de computadores em rede, pessoal, ela é muito utilizada em empresas. Na nossa casa, nos nossos computadores, a gente não utiliza tanto esse esquema de redes. Mas eu vou estar explicando para vocês aqui agora como é que funciona mais ou menos isso. Porque a melhor definição, a melhor explicação vocês veriam em um curso de redes. Só que o mais importante para nós que estamos trabalhando com Windows saber, não é como funciona isso aqui a fundo. A gente precisa saber o básico sobre isso aqui. Ok? Então vamos lá. É muito comum encontrar nas empresas microcomputadores interligados em uma rede. Então o que eles fazem nas empresas? Eles compram os monitores e pequenos computadores. Esses computadores eles são ligados através de um computador só, que é o que a gente chama de servidor. O servidor vai distribuir o sinal de computador para todos os mini PCs, né, no caso. E aí a gente chama isso de esquema de rede, computadores em rede. Aqui tem uma ilustração mostrando para a gente como é que vai funcionar isso. Em uma empresa, a internet chega através de um modem, assim como aí na nossa casa, né? Assim como na nossa casa. A internet vem através de um modem. Esse modem, pessoal, ele vai jogar a internet para dentro do servidor, que é o computador que as empresas utilizam para distribuir sinal para as outras. Então a internet vem para o servidor ele vai fazer a filtragem dessa internet, verificar se essa internet é segura, e aí ele vai repassar ela para o hub. O hub ele é uma espécie de componente que tem várias portas de entrada de cabo de rede. Então, no hub a gente tem várias entradas para cabos de rede. A gente vai plugar os cabos nas entradas e vai distribuir para os outros computadores. Dentro do hub a gente tem uma espécie de roda que fica girando, né? E através desses giros a gente vai jogar o sinal de internet para os cabos. Então é mais ou menos dessa forma que funciona. Isso pode variar? Pode. Existem vários tipos de hubs. O mais comum é esse que eu estou explicando para vocês, que ele tem uma roda dentro que fica girando. E aí quando o sinal de internet chega nele, ele vai direto para dentro dessa roda e essa roda vai desviar o sinal para as máquinas conectadas, no caso. Então é isso, pessoal. Essa primeira parte aqui de computadores em rede, ela pode ser um pouco complexa, mas se caso vocês tiverem dúvidas aí, precisarem de ajuda, podem me procurar que eu ajudo vocês aí sim. Exercícios de fixação. O que vocês vão fazer aqui agora? Vocês vão responder esses exercícios, certo? Essa daqui é um VOF, então vocês vão marcar aqui verdadeiro ou falso. Essa daqui vocês vão marcar um X na questão correta. Tem uma de preencher as lacunas, vocês vão preencher as lacunas aqui dessa questão. Essa daqui vocês vão marcar um X na questão correta aí, que vocês imaginarem que for. E vamos para essa parte aqui, o Windows. Terminando essas questões, pessoal, peço que vocês aí mandem fotos das de vocês
para eu poder estar fazendo a correção e mandando a resolução para vocês, certinho? O Windows. O Windows é um sistema operacional que facilita a utilização do computador através de uma interface gráfica simplificada. Antigamente, pessoal, o computador era ligado através do MS-DOS, que era o sistema operacional da época. O sistema operacional da época, o MS-DOS, a gente utilizava uma janela, geralmente ela era preta ou azul escura, e a gente tinha que digitar códigos para poder obter respostas. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como era. Eu vou abrir aqui o menu iniciar e vou abrir o CMD, que é uma espécie de... Eles melhoraram o MS-DOS para os desenvolvedores poderem fazer manutenções e linguagens de programação dentro dessa linha de comando. Antigamente, quando a gente abria ligava um computador, ele tinha mais ou menos essa tela aqui. Dentro dessa tela, a gente tinha que digitar os comandos, a gente tinha que digitar comandos para obter respostas. Então, se a gente precisasse da calculadora, a gente tinha que digitar Calc e apertar a tecla Enter. E aí ele abria a calculadora para a gente, como ele fez aqui agora. Não tinha uma interface gráfica e simplificada como tem o Windows. Quando a gente abre o Windows, a gente tem várias opções. A gente tem uma tela interativa, a gente tem menus onde a gente pode clicar, a gente é bem orientado. Então, antigamente, com o MS-DOS, não era tão simples assim. A gente tinha que entender os códigos para poder abrir os aplicativos, para poder abrir os arquivos, e, enfim, obter o que a gente precisava. Iniciando o Windows. Para a gente iniciar o Windows, em primeiro lugar, a gente tem que ligar o nosso computador, ok? Então, lembre-se sempre disso. Para iniciar o Windows, liguem o computador. Vamos para alguns conceitos básicos sobre o Windows, né? Área de trabalho, o nome da tela do Windows. Então, quando vocês ouvirem falar em área de trabalho, lembrem-se sempre dessa tela, pessoal. Essa tela aqui com essa foto. Na área de trabalho, a gente tem alguns aplicativos aqui que a gente pode salvar, aplicativos e arquivos. Esses são os ícones da área de trabalho. Aqui embaixo, pessoal, onde a seta está passando aqui, ó, toda essa faixa preta, ela é chamada de barra de tarefas. Então, esses são os três componentes da janela inicial do Windows. A área de trabalho, os ícones da área de trabalho e a barra de tarefas. O que é um ícone? Um ícone ele é uma pequena imagem gráfica que representa um aplicativo ou arquivo. No caso dos aplicativos, ele tem um desenho. E no caso das pastas, ele tem uma pasta em amarelo. Mais embaixo aqui ele vai falar um pouquinho sobre aplicativos. Os aplicativos com os quais trabalhamos são representados no Windows por pequenos símbolos gráficos denominados ícones. Aqui um exemplo, ó. WhatsApp, a gente tem o ícone. A gente tem aqui um ícone de pasta. Podem observar que o ícone de pasta ele é diferente do ícone do aplicativo. Ela tem esse desenho amarelinho. Aqui ele fala um pouquinho sobre a barra de tarefas. A barra de tarefas são exibidos os aplicativos abertos. Eu estou com dois aplicativos abertos, que no caso é o Microsoft Edge para abrir a apostila. E estou utilizando um aplicativo para estar gravando a tela do meu computador. Então os dois estão sendo exibidos aqui embaixo. E eu posso colocar alguns aplicativos aqui para ficar mais fácil o acesso. Esses eu vou explicar para vocês no decorrer do curso. Janelas. O que são janelas? Janelas são áreas retangulares onde os aplicativos são executados. Vamos supor que eu abra aqui a calculadora. Eu vou abrir o aplicativo calculadora. Essa área retangular dela é a janela do aplicativo calculadora. Então a janela é a área onde o aplicativo é executado. Ok? Vou fechar aqui. Aplicativo, nome utilizado para designar o programa. Então, o WhatsApp é um aplicativo, o Excel é um aplicativo, o Word é um aplicativo. Todos esses componentezinhos são aplicativos. O que não é um aplicativo? Uma peça do computador, certo? O mouse, o teclado, o monitor. Esses não são aplicativos, esses são hardwares.
Existem os hardwares, que é a parte física, e existem os softwares, que são os aplicativos. O menu iniciar. Aqui, pessoal, a gente vai fazer um exemplozinho prático, ok? Então, vou explicar para vocês aqui como é que a gente vai fazer isso. Antes de toda a prática, há sempre uma teoria. Então, o menu iniciar é o ponto de partida para a maioria das tarefas executadas no Windows. Entre as principais funções do menu iniciar, podemos destacar que ele inicia aplicativos, organiza os aplicativos em pastas, sai do Windows. Então aqui, ó, a gente já tem uma teoria, a gente já sabe mais ou menos o que o menu iniciar vai fazer. E agora nós vamos aprender a ativar o botão iniciar no exemplo aqui que eu tenho mais abaixo. Então, posicione o ponteiro do mouse sobre o botão iniciar. Vou levar ele aqui em cima. Ó. Clique com o botão esquerdo do mouse. E aí eu abro o menu iniciar. Vou observar as opções do menu iniciar, né? E aí em seguida, para eu fechar o menu iniciar, para eu desativar o menu iniciar, eu posso clicar em cima dele novamente. Ou eu posso clicar fora dele, que aí ele vai ser desativado. Então aqui no exemplo 2 ele já ensina a gente a desativar também. E aqui a gente vai para a parte de encerrar o Windows. Encerrar o Windows é o seguinte, é muito simples também. Mas é muito importante, pessoal, que antes da gente encerrar o Windows, a gente feche todas as janelas. Então, por exemplo, se eu fosse encerrar o meu Windows, eu ia ter que fechar essa janela, ia ter que fechar a janela de todos os aplicativos que estão abertos, porque isso pode danificar o meu sistema. Então eu ia fechar tudo para depois eu repetir o procedimento, ok? Mas eu vou ensinar para vocês aqui a desligar o computador da forma correta, como se vocês estivessem com todos os aplicativos fechados. Então aí na casa de vocês, para desativar vocês vão fechar todas as janelas, basta clicar nesse xizinho vermelho na parte superior. A hora que todas as janelas estiverem fechadas, vocês vão clicar aqui no menu iniciar. Em seguida, vocês vão clicar nesse botão aqui, pessoal, ligar/desligar. E aí vocês vão clicar sobre a opção desligar. Ou fazer logoff. Pode estar dessas duas formas. Ok? Vou fechar aqui. E vamos para a próxima parte. Próxima parte é exercício de fixação. Vocês vão responder esses exercícios também. Aqui na 1, marquem um X na questão correta. Na 2 também. Na B da 1 também. Na 2 vocês vão descrever as janelas, né, de acordo com o que vocês leram anteriormente. Eu quero essas respostas bem resumidas, não precisa ser nada muito complexo. Aqui vocês vão preencher, né, o complete, vocês vão completar de acordo com o que vocês leram anteriormente. No caso de dúvidas, me procurem, pessoal. É muito importante que essa primeira parte ela fique bem explicativa para vocês, que vocês consigam entender essa primeira parte. Então, tirem as dúvidas comigo, façam esses exercícios, assistam o vídeo outras vezes se necessário. E é isso. Meu WhatsApp está à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar no meu WhatsApp ou vocês podem deixar nos comentários, ok? O próximo vídeo a gente vai falar sobre a área de trabalho. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou estar finalizando ele aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer e até a próxima aula.